Qual o país mais influente da história? Muitos diriam Estados Unidos, é claro, o que pode até ser verdade em tempos recentes. No entanto, quando olhamos para os últimos 2000 anos, vemos que há um país em particular que deixou enormes influências no Ocidente nas áreas de política, cultura, religião, artes, ciências, idiomas, leis, arquiteturas e até culinária. Um país que existiu em diferentes formas, desde um império, depois um aglomerado de cidades-estados, até se tornar o país unificado que hoje conhecemos como Itália. A influência que Roma e posteriormente a Itália deixou no mundo ocidental é enorme. O Brasil certamente foi um dos países que teve sua história marcada pela Itália, não só pela imigração italiana, mas também pela audácia de navegadores italianos que abriram caminho para a própria descoberta do Brasil séculos antes. Quem foram esses navegadores? Como que a Itália mudou o rumo da história? Como foi a imigração italiana no Brasil? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella, eu sou nômade digital e já visitei 37 países até o momento, incluindo a Itália. E aqui eu tenho vídeos sobre dezenas de países e assuntos. Se você gostar deste vídeo, dê uma olhada nos outros vídeos também. E no final desse vídeo eu vou falar sobre como que eu trabalho 100% online e como você também pode fazer o mesmo. E antes de mais nada, sim, a Itália, como qualquer país, tem o seu lado negativo, que é a enorme burocracia, que sim, é tão grande que eu vou ter que dedicar um vídeo inteiro a esse assunto. Aguardem. E aproveitando, lá no canal Visão Libertária eu narrei 2 vídeos sobre a Itália. Eu vou deixá-los linkados aqui no final. Tecnicamente, a Itália, como um país unificado, só existe desde 1871, mas, como sabemos, sua história vai muito além dessa data e de suas atuais fronteiras. Já já falaremos mais sobre isso. A Itália tem 60 milhões de habitantes, numa área um pouco maior que o estado do Rio Grande do Sul. E pode parecer óbvio dizer que o idioma é o italiano, mas a Itália é um país de muitas línguas e muitos dialetos. Italianos de diferentes regiões às vezes até têm dificuldade de se entenderem. Sem contar que, em algumas partes, como Tirol do Sul, a língua mais falada não é o italiano, e sim o alemão. Para falar mais sobre isso, eu vou convidar o meu amigo Dario, que é um italiano nato. Ciao a tutti, eu sou o Dario, eu sou italiano nascido e crescido aqui, atualmente moro na cidade de Siracusa, na Sicília, e sim, o siciliano daqui era uma língua falada antes da unificação da Itália. Era a língua que todo mundo falava, então o meu bisavô, o meu trisavô falavam só em siciliano. E você deve estar pensando, mas o siciliano deve ter sido um sotaque diferente. Não, o siciliano era uma verdadeira língua. Imaginem só que temos dicionários aqui entre siciliano e italiano e siciliano, né? Então é uma língua que, apesar de todo mundo falar em italiano corrente, ainda se estuda na escola e estamos tentando estudar sempre mais para não esquecer. Ok, não tem como falar da história da Itália sem antes falar dos séculos em que Roma era a capital do império que se estendia do atual Reino Unido até a atual Turquia e que deixou tantas influências que vemos até hoje. Essa pequena península europeia, que é conhecida como Itália, é um território com uma história riquíssima. Foi aqui que teve origem o império mais duradouro e provavelmente o mais influente da história, por volta do século 8 a.C. Essa civilização durou 5 séculos, isso se considerarmos apenas o Império Romano do Ocidente. Afinal, o último resquício do Império Romano no Oriente só cairia 1000 anos depois. Já já chegaremos nessa história. Pouco se sabe sobre o período que marcou o início de Roma. Fato é que, desde sua fundação, em 753 a.C., o imperador romano era a figura que detinha o poder absoluto. Isso mudaria no ano 509 a.C., com o início da República Romana, que previa uma constituição que estabelecia uma série de pesos e contrapesos. Essa foi a base para que Roma conquistasse, gradualmente, cada vez mais territórios e dominasse seus inimigos, gauleses, etruscos, cartagineses, macedônios e muitos outros. Todos esses povos perderam guerras grandiosas para os romanos, que no século II a.C. já eram o povo dominante no mar Mediterrâneo. Naquela época, Roma era um império consolidado e, na visão militar, não tinha mais grandes inimigos. Mesmo assim, sua história é marcada por turbulências internas, guerras civis e assassinatos políticos, sendo o mais famoso o de Júlio César. O apogeu territorial e econômico de Roma aconteceu entre 96 e 192 d.C. Nos mapas de hoje, em seu auge, Roma se estenderia do Reino Unido ao Egito.
de Portugal até a Turquia e a Península Arábica. Inclusive, Jesus nasceu dentro do Império Romano, e no ano 380 depois de sua morte, o cristianismo finalmente se tornaria a religião oficial de Roma. Infelizmente, para os católicos, a essa altura o império estava decadente e dividido. Em 476, povos bárbaros tomariam conta da parte ocidental do império, marcando o fim da Antiguidade Clássica e o começo da Idade Média. Quanto à parte oriental do Império Romano, ou Império Bizantino, como ficaria conhecido mais tarde, ele ainda sobreviveria por quase 1000 anos e seria o reino cristão mais estável da Idade Média, até a sua queda para os otomanos em 1453. Sim, me refiro à queda de Constantinopla, sobre a qual falei em maiores detalhes no vídeo anterior sobre a Turquia. Além de toda essa história, o Império Romano possui uma importância gigantesca para o Ocidente, e sua influência é muito fácil de ser percebida até os dias de hoje. Pois é, as partes do Império além da Península Itálica se desmembraram, formando os mais diversos reinos e, posteriormente, os países que conhecemos hoje. A própria Itália passou por uma longa jornada desde a queda do Império Romano Ocidental até sua unificação em meados de 1870. É difícil separar a história da Itália atual dos séculos de Império Romano, ou até mesmo dos reinos que emergiram na Península Itálica após sua queda. Mas a verdade é que Roma deixou sua marca em grande parte da Europa, Norte da África e Oriente Médio. Mas e quanto ao restante do mundo? Aqui vai uma pequena lista, começando com a influência italiana na Era dos Descobrimentos. Ok, me refiro especificamente à República de Gênova, que já no século XV era a maior potência naval da região. Gênova tinha até colônias no que hoje é Grécia e Turquia. Já no século XIV, a excelência dos genoveses no ramo do comércio marítimo chamou a atenção de Portugal, que fez um acordo com Gênova. Esse acordo abriu caminho para o florescimento das relações entre os dois reinos, atraindo vários navegadores genoveses para Portugal. Um desses foi o próprio Cristóvão Colombo, que até morou em Portugal. Eu contei essa história e até mostrei a casa onde Colombo teria morado nesse vídeo sobre a ilha do Porto Santo. Enfim, Portugal, Espanha e até mesmo o Reino Unido fizeram suas viagens iniciais às Américas com influência direta das cidades-estados italianas e dos navegadores que de lá vieram, como Giovanni Caboto, Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio. Esse último italiano até deixou seu nome para o continente, América. E esses não foram os únicos italianos que ajudaram a moldar a história. Antes desses, houve Marco Polo, através de quem muitas culturas asiáticas tiveram o primeiro contato com o Ocidente. E aproveitando, aqui vai uma pequena lista. Marco Aurélio, o último bom imperador de Roma e filósofo que nos deixou importantes ensinamentos sobre o estoicismo. Quem dera os líderes de hoje fossem sábios como Marco Aurélio. Galileu Galilei, que no século XVII deixaria suas contribuições para os campos da astronomia, física e engenharia. Ele até tentou medir a velocidade da luz, mas a tecnologia rudimentar da época foi um impedimento. Pois é, a mente de Galileu estava muito à frente da tecnologia de sua época. Leonardo da Vinci, talvez o ser humano mais versátil e mais inteligente de todos os tempos. Ok, se você fala inglês, dê uma olhada nesse vídeo do canal 32, onde ele defende a tese de que Da Vinci foi o ser humano mais inteligente de todos os tempos. Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, para citar um entre vários trabalhos que impactou a história da arte. E falando desses dois últimos gênios, vale lembrar que o Renascimento, movimento cultural que impactou a história da Europa e do mundo, teve início em Florença, na Itália. E a lista de italianos que impactaram a história continua. Vivaldi, Pareto, Enrico Fermi e, claro, Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini. Ok, eu sei que nem todo italiano era bonzinho. Sim, Mussolini e suas ideias deixaram um impacto muito negativo no século XX. Mas lá no canal Visão Libertária eu já narrei um vídeo sobre como a Itália entrou e saiu desse buraco chamado fascismo. Nesse vídeo aqui eu quero continuar focando somente no lado positivo, ok? Como já vimos, a Itália contribuiu com a Era dos Descobrimentos. Porém, enquanto ingleses, franceses, espanhóis e portugueses conseguiram espalhar seus idiomas pelo mundo, o italiano ficou restrito à Itália. O italiano, sim, mas o latim, não. O italiano é mais uma língua que se originou do latim, o idioma do Império Romano que deu origem ao atual francês, espanhol, romeno, catalão e português. Nesse mapa, vemos que línguas latinas são faladas por centenas de milhões de pessoas por todo o mundo. Isso sem falar na enorme influência em outras línguas, como o inglês e o alemão.
Nomes romanos também são muito comuns até hoje. Vai dizer que você não conhece um Augusto, um Júlio, um César, um Adriano ou um Antônio. E a influência do latim vai além de nomes pessoais. Afinal, o latim também é usado em nomes científicos. E tem mais, grande parte dos códigos jurídicos do mundo são diretamente inspirados nos códigos de leis romanas, inclusive sendo a base para o direito internacional. Pense em termos como sine qua non, habeas corpus, a priori, a posteriori, modus operandi, status quo. Esses termos não são utilizados apenas no português. Com uma pronúncia um pouco diferente, você também vai ouvi-los no inglês e em outros idiomas. A nossa política atual também foi influenciada por Roma. Basta analisarmos que termos e conceitos como ditadura, república, plebiscito, senado, cônsul e magistrado são todos de origem romana. Pois é, Roma pode ter caído em 476, mas sua influência segue grande em 2021. E além da influência em nossa política atual, Roma também teve um papel importante em propagar o cristianismo, atualmente a religião com maior número de adeptos no mundo. Levou séculos para o cristianismo se tornar a religião do império e se espalhar por toda a Europa. Mas quando isso aconteceu, a religião só ganhou forças, e mesmo após a queda de Roma, os reinos posteriores espalharam o cristianismo pela África, pelas Américas e pela Ásia. Agora que listamos várias influências históricas, vamos falar um pouco sobre a diáspora italiana no Brasil e no mundo. Sabemos que no sul do Brasil ocorreu uma grande influência da cultura italiana. As primeiras colônias de imigrantes foram fundadas nas áreas rurais da Serra Gaúcha, como Garibaldi e Bento Gonçalves em 1850. Porém, ainda hoje existe uma forte influência italiana na região, que inclusive ajuda a impulsionar o turismo em toda a Serra Gaúcha. Por que os italianos migraram e por que escolheram o Brasil? Bom, a emigração se deu muito pelo fato de o Brasil, após pressão direta do Reino Unido, ter acabado com a comercialização de escravos no Atlântico, conhecido como tráfico negreiro. Com isso, o Brasil finalmente aboliu a escravidão. Diga-se de passagem, o Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Com o fim do trabalho forçado, começou a faltar mão de obra nas regiões de cultura cafeeira. Como a economia da Itália estava debilitada e com altos números de desemprego, a imigração começou a acontecer. Não demorou para surgir um bom fluxo de renda vindo do exterior, pois era comum que vários imigrantes mandassem dinheiro para os parentes que ainda estavam na Itália. E isso acabou sendo um incentivo para que essas pessoas seguissem o mesmo caminho. No Brasil, o ápice da imigração italiana ocorreu entre 1880 e 1930, e a maior parte dela se concentrou em São Paulo. Sim, foi o Sudeste que absorveu a maioria desses imigrantes durante essa época. E muitos deles tiveram sucesso e se tornaram importantes empreendedores. Um dos nomes mais conhecidos é o de Francesco Matarazzo e seus irmãos, que migraram para o Brasil em 1881 e construíram em São Paulo um verdadeiro império industrial. Nesse período, o Brasil recebeu quase 4 milhões de imigrantes e 38% eram italianos. Entre os anos de 1880 e a Primeira Guerra Mundial, o Brasil se posicionou como o terceiro maior país receptor de imigrantes italianos do mundo, totalizando quase 1,5 milhão, atrás apenas dos Estados Unidos, que recebeu 5 milhões de italianos, e da Argentina, com 2,4 milhões. Com esses números, podemos dizer que essa foi com certeza a maior imigração não forçada da história. No total, quase 13 milhões de pessoas deixaram a Itália para viver em outros países. Inclusive, a minha trisavó, através de quem eu consegui reconhecer a minha cidadania italiana em 2020. Diga-se de passagem, muitos brasileiros têm direito à cidadania italiana por descendência e muitos nem sabem disso. E ao contrário de outros países, não há limite de geração para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. E essa cidadania te dá o direito de viver e trabalhar indefinidamente em mais de 20 países da União Europeia. Sem contar os acordos que a Itália tem com países como Canadá e Austrália. E mesmo assim, há brasileiros com esse direito que estão sofrendo desnecessariamente para conseguir um visto de turista para morar na Califórnia, um lugar que já deixou de ser bom há muito tempo. Mas enfim, esse é um assunto para outro vídeo. Vários países tiveram algumas heranças da cultura italiana. Afinal, estamos falando de um total de 13 milhões de italianos emigrando. No Brasil, além da famosa lasanha, do tiramisu e do panetone de Natal, também herdamos o uso da palavra tchau, que veio da saudação italiana tchau.
Herdamos também o fortalecimento do catolicismo, a arquitetura, que é mais presente em alguns locais do sul, e a pizza. E essa, convenhamos, foi bastante adaptada em solo brasileiro. Porém, além de tudo isso que eu falei aqui, em São Paulo nós herdamos também um sotaque mais italiano. Dizem que o português paulista recebeu uma influência italiana apenas na capital, desenvolvendo um R mais vibrante. O que se pode dizer com mais assertividade é que o sotaque paulistano se formou ao longo de vários anos, com influência de índios, portugueses e também italianos. A maioria dos ítalos brasileiros está no sul e sudeste do Brasil. Por isso é mais fácil encontrar cidades fundadas por italianos nessas regiões. Alguns exemplos são Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi e Serafina. A cidade de Osasco, em São Paulo, também foi fundada por um italiano, mas nenhuma dessas cidades é mais italiana que Antônio Prado, na Serra Gaúcha. Ainda hoje é comum se deparar com moradores conversando em italiano nas ruas. E não é só isso, a cultura, as casinhas de madeira, o dialeto e a gastronomia típica estão profundamente enraizadas nessa cidadezinha de 13 mil habitantes. Olha aí quantos assuntos e quantos lugares para eu mostrar nos próximos vídeos quando eu retornar ao Brasil. Pois é, a influência que Roma e a Itália tiveram no Brasil e no mundo é tanta que, ironicamente, nem percebemos. É como o peixe que esqueceu que está mergulhado na água. Eu acho que com os fatos apresentados aqui, fica mais fácil entender por que a Itália é o país mais influente da história. Bem, nesse vídeo falamos sobre o lado positivo da Itália, mas fiquem ligados que em breve falarei também do lado negativo do país, que, como eu disse, é a enorme burocracia. E agora eu vou falar um minutinho sobre trabalhar online e viajar ao mesmo tempo. Eu trabalho online desde 2015. Nessa época, muitos achavam que isso era papo furado ou coisa de gente sortuda. Mas, após 2020, muitas pessoas, empresas e até políticos entenderam que essa forma de trabalho veio para ficar. E não, eu não estou falando de marketing pirâmide ou maracutaias que prometem dinheiro fácil e sem habilidade ou esforço. Estou falando de trabalho sério. Aprenda como construir um portfólio irresistível para clientes e empresas, como ser um freelancer de sucesso, como criar campanhas de venda e muito mais com o nosso curso Profissão Nômade. Se você não se identificar com o curso, devolvemos todo o seu dinheiro dentro do período de garantia. Então você não tem nada a perder, mas tem muito a ganhar. Mais detalhes no link abaixo. E agora vou deixá-los com dois vídeos relacionados. Esse vídeo aqui sobre a ilha portuguesa onde Cristóvão Colombo morou, ou então esse outro vídeo aqui sobre a Califórnia, que, como eu mencionei, já deixou de ser um bom lugar há muito tempo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.